Amém, queridos? Vou gravar aqui hoje um vídeo especial para falarmos da doutrina do catolicismo romano. O catolicismo romano ele teve seu início naqueles concílios ecumênicos a partir do século IV depois de Cristo, quando a igreja se aliançou ao Estado. Ali deu-se início ao catolicismo romano. E desde esse início até hoje, o catolicismo romano é uma trevas no meio das pessoas. Cega completamente o entendimento das pessoas. A gente não está aqui com o intuito de ofender ninguém, de respeitar ninguém, nada disso. A nossa intenção é dizer a verdade. Por exemplo, se alguém está caminhando para o precipício, e nós que sabemos que aquela pessoa está caminhando para lá, se ficarmos calados, ela vai cair lá. E nós seremos culpados do sangue dela por não ter avisado. É exatamente o que está escrito em Ezequiel capítulo 3 e Ezequiel 33. Se nós negligenciarmos dizer a verdade, o pecador ele morrerá nos seus pecados, mas nós seremos culpados do sangue dele. Agora, se nós avisarmos e ele morrer, ele morrerá nos seus pecados, mas nós seremos livres do sangue dele. Então, a nossa missão é pregar a verdade e ensinar a verdade. E de fato, meus irmãos, o catolicismo romano é completamente afastado da verdade. As suas práticas são pecados contra Deus. E eu anotei aqui algumas das práticas do catolicismo romano. Espero que esse vídeo tenha chegado até você. Se você é um católico, por favor, permita que a palavra de Deus convença o seu coração e se arrependa. Vamos lá? Êxodo capítulo 20, versos 4 e 5, acerca dos 10 mandamentos. E um dos mandamentos é exatamente esse: não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, a essas imagens, e nem as servirás. Porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam. Olha a gravidade. Se ajoelhar perante uma estátua. E quando nós nos ajoelhamos perante uma estátua, queridos, nós estamos venerando aquela pessoa que está representada naquela estátua. E isso é pecado. Nós só devemos adorar a Deus, ou seja, ao Pai e ao Filho, mas a ninguém. É somente a eles que temos que prestar cultos. O ser humano ele não é perfeito. Por mais pessoa caridosa, por mais boa que ela tenha sido em vida, ela não pode chegar a um patamar de nós adorarmos, nos encurvarmos a ela. Amém, queridos? E quem adora imagens, ele está sem vida, sem a vida de Deus. Não sou eu que estou falando. Salmos 115, versos 1 a 8. Olha só o que está escrito em Salmos 115, versos 1 a 8. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória. Ou seja, não a nós, não a nenhum ser humano, mas somente a ti devemos dar glória. Por amor da tua benignidade e da tua verdade. Porque dirão os gentios, onde está o seu Deus? Mas o nosso Deus está nos céus. Fez tudo o que lhe agradou. Os ídolos deles, olha aí, os ídolos são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Tem boca, mas não falam. Olhos, mas não veem. Tem ouvidos, mas não ouvem. Narizes têm, mas não cheiram. Tem mãos, mas não apalpam. Tem pés, mas não andam. Nem som algum sai da sua garganta. Ah, Wagner, mas foi constatado que uma estátua chorou. Uma estátua, ela desceu do céu. Mentira de Satanás. Meus irmãos, Satanás ele tem poder para fazer essas coisas, para manipular essas coisas. Eu não duvido muito não que alguém de fato viu uma estátua descendo do céu, que uma estátua chorou. Mas Satanás ele tem poder para mexer nessas coisas, porque a palavra de Deus diz
que essas estátuas têm boca e não falam, olhos não veem, ouvidos não ouvem, nariz e não cheiram, têm mãos e não apalpam, têm pés e não andam, nem som algum sai da tua garganta. Então, se nada acontece com essas estátuas, com esses ídolos, por que então que uma estátua pode chorar? Ou que pode descer do céu, se não for manipulado por Satanás? Aí no verso 8, a eles se tornam semelhantes os que os fazem, assim como todos os que neles confiam. Tornam-se semelhantes a eles. Então, quando uma pessoa ela cultua uma imagem, ela tem boca e não fala, tem ouvidos e não ouve, tem olhos e não veem, olha só, tem nariz e não cheiram. Sabe o que é isso? Não tem a vida de Deus. Está completamente afastada da palavra. Está cega, está surda, não vê, não enxerga, melhor, não vê, não escuta, não sabe por onde anda. Porque a palavra de Deus diz que se tornam semelhantes os que os fazem. Então, essas pessoas que contemplam essas imagens, elas são semelhantes a essas imagens. Não tem vida. Porque está adorando algo que Deus abominou. Que nós lemos aqui em Êxodo capítulo 20. Um dos 10 mandamentos. Não farás para ti imagem de escultura, nem te encurvarás a elas. E dentro do contexto, porque o Senhor visita a iniquidade dos pais nos filhos. Então, meus irmãos, é passível de castigo quem adora imagens venerando uma pessoa como se ela fosse superior a ela. Amém? Outra prática da Igreja Católica, culto a mortos. Todo dia 2 de novembro, aqui no nosso país, tem o culto a mortos. Como se os mortos ouvissem nosso clamor. Meus irmãos, acabou, morreu, vai para o Hades, para o Sheol, para o mundo dos mortos. E lá eles não têm contato nenhum com ninguém aqui de cima, da terra. Olha só o que está escrito em Isaías capítulo 8, verso 19. Quando, pois, vos disserem, consultai os que têm espíritos familiares e os adivinhos, que chiureiam e murmuram, porventura, não consultará o povo a seu Deus? A favor dos vivos, consultar-se-á aos mortos? Deuteronômio 18, versos 10 a 12. Entre ti não se achará quem faça passar pelo fogo a seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem quem consulte a um espírito adivinhador, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. E por estas abominações o Senhor teu Deus os lança fora de diante de ti. Ou seja, consultar a mortos. Culto a mortos. É pecado, queridos. Nenhum morto vai escutar a gente. Porque ele está num outro mundo, no mundo dos mortos, e eles não têm nenhum contato com nenhum ser vivente aqui neste mundo. Ah, mas tem pessoas que dizem que conversaram com seus entes queridos. Meus irmãos, é Satanás se passando por essas pessoas. Porque a palavra de Deus diz que é pecado consultar a mortos. Outro erro da Igreja Católica. A Maria, mãe de Jesus, morreu virgem. E não só isso, foi assunta aos céus. Será mesmo? Primeiro, Maria não foi virgem. Ela teve uma vida comum de casada depois que nasceu Jesus Cristo. Olha o que está escrito aqui em Mateus, capítulo 18 a 25. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, que estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, antes de casarem, de terem relações sexuais, achou-se ter concebido do Espírito Santo, do Espírito do Pai. Então José, seu marido, como era justo, e não a queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E projetando ele isto, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E dará à luz um filho, e chamarás seu nome Jesus,
porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Então, ela concebeu Jesus virgem, porque foi no poder do Espírito do Pai, do Espírito Santo. E depois que ela teve Jesus, olha o que está escrito aqui. E José, despertando do sono, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu sua mulher. Agora o detalhe, no verso 25. E não a conheceu até que deu à luz seu filho, o primogênito, e pôs-lhe o nome de Jesus. Ou seja, e não a conheceu, ou seja, não teve relação sexual com ela até que deu à luz seu filho. Ou seja, depois que Jesus nasceu, Maria se casou com José e teve uma vida normal de casado. Então ela era virgem antes de Jesus nascer. Depois que Jesus nasceu, ela teve uma vida comum. Então ela não foi virgem a vida inteira. Jesus teve irmãos, né? Olha só, a própria palavra diz isso. Marcos capítulo 6, verso 1 a 3. E partindo dali, chegou à sua pátria, e os seus discípulos o seguiram. E chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga. E muitos, ouvindo, se admiraram, dizendo: De onde lhe vêm estas coisas? E que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria e irmão de Tiago? Olha aí, irmão de Tiago, irmão de José, de Judas e de Simão, 4 irmãos. E não estão aqui conosco as suas irmãs? No mínimo mais 2. Então, no mínimo, Jesus teve 6 irmãos. Isto nos diz que Maria teve uma vida comum depois do nascimento de Jesus. E teve, sim, relação sexual com seu marido, José. Isso aqui é fato, queridos. Agora, Maria ascendeu aos céus? Não. Jesus ascendeu aos céus. E Maria adorava Jesus. É Jesus que permite que a Maria seja acima dele, né? Tem Jesus, tem Maria e tem Deus. Maria está acima de Jesus. Mas, irmãos, que loucura é essa? Né? Na verdade, a Igreja Católica criou 4 deuses, né? O Pai, o Filho, Espírito Santo e Maria. Na ordem, Pai, Maria, Jesus e Espírito Santo, né? Então a Igreja Católica criou esses 4 deuses, fora os santos, né? Mas na verdade, a divindade só é composta por 2 pessoas, o Pai e o Filho somente. O Espírito Santo e a Maria, o Espírito Santo foi inventado. O Espírito Santo como terceira pessoa não existe. O Espírito Santo é a manifestação do Pai e do Filho. É algo que flui de dentro de Deus, e não a terceira pessoa. E Maria não é divina. Olha só em Atos capítulo 1, versos 9 a 14. E quando dizia isto, vendo-os eles, os discípulos, Jesus foi elevado às alturas. E uma nuvem o recebeu, ocultando-o de seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que juntos deles se puseram 2 homens vestidos de branco, os quais lhes disseram: Homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu o vistes ir. Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado das Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém, à distância do caminho de um sábado. E entrando, subiram ao cenáculo, onde habitavam Pedro, Tiago, João, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, Judas, irmão de Tiago. Todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplicas, juntamente com as mulheres, e Maria, mãe de Jesus, com seus irmãos. Ou seja, Maria estava lá no meio dos discípulos, com outros irmãos. A Bíblia diz que eram quase 120, orando, adorando a Jesus. E depois, cumprindo o dia de Pentecostes, o Espírito de Jesus Cristo desceu e encheu toda a casa, e foram vistas sobre eles línguas como que de fogo. Então Maria, ela não foi levada aos céus, nem quando morreu. Ela adorou a Jesus. Jesus foi o único que subiu aos céus. Amém, queridos?
Em Efésios capítulo 4, o apóstolo Paulo, lembrei desse texto aqui agora, está falando acerca só do pai e do filho. Efésios capítulo 4, olha só o que está escrito. Ora, verso 7. E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso, quando ele, Jesus Cristo, subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer que subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Jesus foi ao mundo dos mortos. Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. A palavra de Deus diz, em 1 Timóteo 2, que só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Então é o único que pode interceder por nós. É Jesus. A palavra de Deus diz que Jesus vive para interceder por nós. Então não tem Espírito Santo como terceira pessoa, não tem Maria, só há um que intercede por nós, Jesus Cristo, o homem. Um único intercessor, um único advogado, um único mediador entre Deus e os homens, um único nome dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos, o nome de Jesus. E não Maria, e não o Espírito Santo como terceira pessoa, ou qualquer outra pessoa. Amém, queridos? Outro erro do catolicismo, adorar a homens. Olha só o que aconteceu com o apóstolo Paulo em Atos capítulo 14. Ele havia curado um homem aleijado e, olha só, vamos ler aqui. Estava sentado em Listra, Atos 14, versos 8 a 15. E estava sentado em Listra certo homem, leso dos pés, coxo desde o ventre de sua mãe, o qual nunca tinha andado. Este ouviu falar Paulo, que fixando neles os olhos, e vendo que tinha fé para ser curado, disse em alta voz, levanta-te direito sobre os pés. E ele saltou e andou. E as multidões, vendo o que Paulo fizera, levantaram a sua voz, dizendo em língua licaônica, fizeram-se os deuses semelhantes aos homens, e desceram até nós. Olha a idolatria. E chamavam Júpiter a Barnabé, Mercúrio a Paulo, porque este era o que falava. E o sacerdote de Júpiter, cujo templo estava em frente da cidade, trazendo para a entrada da porta touros e grinaldas, queria que a multidão sacrificar para Paulo e Barnabé. Ouvindo, porém, isto, olha só, essa idolatria, essa adoração a homens, os apóstolos Barnabé e Paulo rasgaram suas vestes e saltaram para o meio da multidão, clamando e dizendo, senhores, por que fazeis estas coisas? Nós também somos homens como vós, sujeitos às mesmas paixões, e vos anunciamos que vos convertais dessas vaidades ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há. A ele somente, o Pai e o Filho, porque Deus aqui é Elohim, Pai e Filho. A eles, se é que a gente pode dizer assim, somente vocês devem prestar adoração, e não a homens. Olha só. Então é exatamente o que o catolicismo muito faz. Adorar a homens. É santo daquilo, santa daquilo lá, santo, santo. Não, meus irmãos, não. São homens como nós. Apóstolo Paulo, nós também somos homens como vocês. Adorar somente a Deus, mas a ninguém. Só ao Pai e ao Filho. É pecado, queridos, adorar homens. Outro erro da Igreja Católica, adorar a anjos. Olha o que está escrito em Apocalipse 22, versos 8 a 9. Um anjo que mostrou para João tudo que há de acontecer no futuro. E aí João, encerrando o livro de Apocalipse, ele escreveu, e eu, João, sou aquele que vi e ouvi estas coisas. E havendo-as ouvido e visto, prostrei-me aos pés do anjo que mostrava para o adorar. Adorar a um anjo. Só que o anjo me disse, olha, não faças tal coisa, porque eu sou conservo teu e de teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. O anjo repreendeu João. João queria adorar o anjo. E olha que João tinha entendimento da verdade.
Mas o anjo falou para João: João, não me adore. Eu sou conservo teu e dos teus irmãos, os profetas. Adore somente a Deus. Quando eu falo Deus, é Elohim, Pai e Filho. Adore somente a Deus. Olha só, meus irmãos. Culto a anjos? A palavra de Deus está dizendo que não. Hebreus capítulo 1, versos 13 e 14. Quem são os anjos, afinal de contas? Aqui, quando Hebreus estava escrevendo, tinham muitos irmãos que estavam cultuando a anjos. E aqui ele fala que Jesus Cristo é superior a anjos. Aí ele fala aqui no verso 13 de Hebreus 1. Porque a qual dos anjos disse jamais o Pai: assenta-te à minha direita, até que ponha os teus inimigos por estrado de seus pés? Não são, porventura, os anjos, espíritos ministradores, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Então, anjos são enviados de Deus para nos servir, meus irmãos. Então, cultuar a anjos também é pecado. Amém? Então, vamos lá. Culto a mortos, pecado. Maria não foi virgem, ela teve relação sexual normalmente depois que Jesus nasceu. Ela não foi assunta aos céus, pelo contrário, foi Jesus que foi, e ela adorou a Jesus e recebeu do Espírito dele. Adorar a homens também é pecado, nós vimos aqui. Adorar a anjos também é pecado. E, principalmente, não adorar e nem se encurvar diante de nenhuma imagem de escultura. Porque aqueles que fazem isso se tornam semelhantes a essas imagens. Ou seja, não tem vida. Está morta e não sabe. Amém, queridos? Mas a igreja evangélica, Wagner, ela é protestante contra o catolicismo. Meus irmãos, a reforma protestante, mais ou menos no século... Foi no século XVI. Só não lembro qual foi o ano. Foi a partir de 1500 e alguma coisa. Através de Martinho Lutero. Teve o seu valor. Porque ele foi livre das amarras da Igreja Católica. Entretanto, a reforma protestante tem muito erro doutrinário da palavra. Muito erro. Eu não me considero protestante, porque eu enxergo na reforma protestante inúmeros e inúmeros erros teológicos. Agora, teve o seu valor? Teve. Teve o seu valor, porque a Igreja Católica estava enganando o povo. Entendeu? Tinha que pagar indulgências para ser salvo, pagar indulgências para poder libertar um ente querido que morreu. Que história é essa? A salvação é em vida, não se compra dessa maneira. Entendeu? Mas, por outro lado, a reforma protestante foi para um outro extremo. Não devemos fazer nada para ser salvo. Olha aí. Olha o erro extremo. A Igreja Católica tinha que pagar para poder ser salvo, livrar alguém que já morreu. Já a reforma protestante viu que isso é errado, teve o seu valor, mas foi para um outro extremo. Não é por obras. Então não tem que fazer nada, só acreditar que Jesus morreu na cruz. Também está errado. Agora, os evangélicos falam tanto da Igreja Católica, que a Igreja Católica adora imagens, e está certo, a Igreja Católica está errada em adorar imagens, está certo os evangélicos falar mal dessa prática, denunciar essa prática, porque está errado mesmo, mas, ao mesmo tempo, os evangélicos também têm os seus ídolos. Pastores são os ídolos de muitos cristãos. É pastor, assim, que veneram o pastor como se fosse algo divino. Também tem seus ídolos. Eu não sou nem católico, claro, nem evangélico, queridos. Eu não sou evangélico. Você, católico, se estiver assistindo esse vídeo, saiba que eu também condeno a igreja evangélica. Tem muita coisa errada. Então os dois estão errados. Os dois. Nós precisamos voltar para as escrituras. Amém? Então, essa história de religião, Jesus não veio fazer isso, meus irmãos. Ah, eu sou católico. Ah, eu sou evangélico. Ah, eu sou budista, muçulmano. Nenhuma religião. Jesus não veio fazer... Olha só, meus irmãos. A única religião que eu vejo aqui na Bíblia é isso aqui. Para finalizarmos o vídeo. Tiago, capítulo 1, verso 27. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta:
visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Ou seja, ajudar as pessoas e andar em santidade. Essa é a única religião. Guardar-se incontaminado do sistema deste mundo maligno de pensar. Não são rituais que católicos fazem nas missas, ou que os evangélicos fazem nas igrejas, tocando um instrumento, louvando ao Senhor, levantando mãos, adorando, servindo na ceia, na portaria, enfim, evangelizando, enfim. Não são esses rituais em si que Deus está muito preocupado. O que Ele quer é que nós tenhamos uma vida irrepreensível, uma vida santa. E aí sim, como consequência, como extensão dessa vida santa, aí sim nós podemos servir ao Senhor. Amém? Agora, me refiro à igreja evangélica. A igreja católica não tem como, meus irmãos, adorar imagens. Não tem como dizer que o Papa é o cara. Não é. O Papa precisa nascer de novo. Todos os papas tinham que nascer de novo. Eu sou ousado em dizer, todos os papas, se não se arrependeram antes da sua morte, estão fadados ao lago de fogo, porque desobedeceram a palavra de Deus. Então, por exemplo, o Papa de hoje, se ele não se arrepender dos seus pecados, se ele não nascer de novo, ele vai para o inferno, meus irmãos. Essa que é a realidade. Ele precisa se arrepender dos seus pecados, dessas práticas repugnantes que nós lemos aqui. Enquanto o Papa não se arrepender. Então, o povo venera como se uma pessoa fosse representante de Deus, mas na verdade o povo está venerando um mensageiro de Satanás. Essa que é a realidade, meus irmãos. Essa é a palavra de Deus. Eu sei que fere nosso coração mesmo. Eu sei que mexe na ferida. Mas essa é a verdade, meus irmãos. Catolicismo é pecado. Então, se você é católica, se arrependa ontem dessas práticas. Porque Deus não leva mais em conta o tempo de ignorância. Simplesmente porque você ouviu a verdade aqui. Não foi eu, o Wagner, que falou. Não fui eu. Eu só li a palavra de Deus. E tudo que nós lemos aqui está na sua Bíblia, católico. Leia esses textos. E permita, e deixa que o Espírito Santo convença vocês desses pecados. O Espírito Santo que eu me refiro não é uma terceira pessoa, diferente do Pai e do Filho. É Deus presente aqui conosco. É o Pai e o Filho presente conosco aqui, através de Espírito que nos convence. Porque Pai, Filho, Espírito Santo, amém. Prática católica também. Amém, meus irmãos? Então é isso. O intuito dessa gravação é trazer para o arrependimento. Amém? Então que possamos obedecer a palavra de Deus. Nem católico, nem evangélico. A religião que Deus quer é que façamos o bem às pessoas e nos guardemos incontaminados dos pecados deste mundo. Amém, queridos? Então é isso. Até a próxima gravação. Que o Senhor nos abençoe.